Fala galera do canal do Medeiro e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo. Eu lembro de eu ter falado mais cedo com vocês aqui sobre um clássico onde a gente tinha uma importância muito grande, mas a gente não tinha certeza do time que ia entrar em campo. E o Arthur Jorge resolveu colocar o que ele tinha de melhor para hoje dentro de campo e fez com que o Botafogo fosse muito superior na partida. E a partir disso, né, a partir dessa primeira construção de vídeo, a gente já começa a falar sobre coisas boas. Né? Apesar de na coletiva de imprensa o Arthur Jorge ter despistado um pouco sobre força máxima, né? Até é óbvio porque ele está pensando talvez ali numa gestão de grupo, né? Ele fala que o que ele escolheu para hoje é para hoje, quarta-feira é outro dia, e que para ele não existe isso de força máxima, que todos os jogadores são importantes, todo aquele papo que o treinador tem que falar, até para ele manter ali a gestão de grupo dele, né? A parte da liderança muito boa, né? Porque dependendo de uma palavra errada, às vezes, do treinador numa coletiva, pode dar muito problema. E o Arthur Jorge conseguiu controlar isso bem, mas assim, quem vê de fora sabe que o time que entrou hoje em campo é um time que nos jogos mais importantes está sendo o time que entra. Então, obviamente, a gente chama de time titular, de força máxima, e foi isso que aconteceu. O Botafogo hoje entrou com o time considerado por muitos o time titular. O Flamengo, né, até foi com um time mais titular do que eu imaginava, com Arrascaeta, com Gerson, né, com Fabrício Bruno, com Rossi. Né, o Flamengo foi com o time, né, considerado também um time aí titular, só o De La Cruz que ficou no banco de reservas, mas o restante do time, eu achei que o Tite colocou o time que ele tinha disponível ali em campo, né? Mas o Flamengo realmente está muito cansado, está muito esgotado fisicamente e deu para perceber isso de uma forma muito clara no segundo tempo. Primeiro tempo, o Botafogo inicia avassalador, faz 1-0 com um gol de cabeça do Matheus Ponte. Né? O Matheus Ponte aproveita um belo lançamento do Marlon Freitas, uma jogada característica do Botafogo. A gente já tinha feito 2 gols assim contra o Palmeiras e fez um gol assim contra o Flamengo. Né? E o Flamengo consegue empatar logo em seguida, no primeiro tempo, com o Bruno Henrique, depois de um belo passe do Léo Ortiz. Acha o Bruno Henrique na cara do gol, o Bruno Henrique consegue tocar na saída do goleiro. Intervalo de jogo, 1-1, né? O Botafogo volta para o segundo tempo com o mesmo time, mas o Arthur Jorge já começa a ensaiar algumas mudanças. Né? Ele coloca o Tietê, coloca o Matheus Martins, né? Coloca alguns jogadores mais frescos, né, em campo, alguns jogadores com físico 100%. E o Flamengo, quando começa a fazer algumas trocas, né, o Flamengo começa a botar muito jogador da base. Colocou o Lohan, né, colocou um outro garoto da base que eu vou esquecer o nome dele agora. Então, além da questão física do Flamengo, o Flamengo começou a até certa falta de elenco mesmo ali nesse momento da temporada, porque são muitos jogadores lesionados. Então o Flamengo começou a sentir a maturidade do jogo, né, a falta de maturidade do time no jogo, e o físico mesmo. O Botafogo estava muito mais inteiro na partida, e o Botafogo conseguiu construir no segundo tempo uma goleada, né, um gol do Igor Jesus, aproveitando ali o bate-rebate na área, fez o 2-1, e no finalzinho do jogo, quando o Flamengo estava extenuado fisicamente, o Botafogo conseguiu aproveitar e fez 3-1, 4-1 com 2 gols do Matheus Martins. Isso porque o Botafogo ainda perdeu um pênalti. Né? O Almada perdeu o pênalti, o goleiro Rossi pegou,
E também teve outras chances inacreditáveis que o Botafogo perdeu, uma com o Tiquinho Soares, outra com o Savarino, uma com o próprio Matheus Martins. Então o Botafogo empilhou chances para cima do Flamengo. Foi um placar muito justo e poderia ter sido mais. Poderia ter sido tranquilamente 5, 6, até 7-1 esse jogo. O Botafogo não foi tão eficiente como ele costuma ser. Perdeu mais gols do que ele está acostumado. Se o Botafogo fosse tão eficiente, igual ele está acostumado a ser, esse jogo teria sido facilmente mais do que 4-1. Então o Botafogo perdeu muitos gols hoje, apesar da vitória, apesar, assim, da goleada, né? E um pênalti perdido também, né? Então, assim, já mostra para todo mundo como é que foi essa partida, né? Um placar super justo, a vitória do Botafogo, né? E o Botafogo se enche de moral para o confronto de quarta-feira contra a equipe do Palmeiras. O Palmeiras que também venceu o seu clássico, venceu por 2-1 a equipe do São Paulo, né? Venceu ali com gol no último minuto do Flaco Lopes. Eu vi essa partida. O Palmeiras conseguiu ali uma vitória também que dá uma certa moral para o Palmeiras. O Botafogo também se enche de moral para o confronto de quarta-feira pela Libertadores. Mas o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, consegue ali, né, retomar a liderança do Fortaleza, vai a 46 pontos, o Fortaleza está em segundo com 45, e o terceiro e o quarto, que são Palmeiras e Flamengo, está 41. Então a gente já começa a criar uma gordurinha, né? 5 pontos na frente do Flamengo, 5 pontos na frente do Palmeiras. Tem o Fortaleza ali que está na cola? Tem. Vamos enfrentar um Fortaleza, inclusive no final de agosto agora. Dia 31 de agosto tem Botafogo e Fortaleza no estádio Newton Santos. Jogão de bola contra o Fortaleza. Próximo jogo no Brasileirão, contra o Bahia, na semana que vem. Jogo difícil, na Fonte Nova. Mais uma vez, o Bahia que está sendo um calo no pé do Botafogo. O Bahia que o Botafogo está com dificuldade. Empatou no estádio Newton Santos, perdeu lá na Fonte Nova e perdeu no estádio Newton Santos também pelo Brasileiro. Então, em 3 jogos, o Botafogo não conseguiu vencer o Bahia ainda. Vai ter que enfrentar o Bahia agora na Fonte Nova pelo Brasileiro. Espero que seja a primeira vitória do Botafogo para cima do Bahia, num momento importantíssimo também da temporada, no Campeonato Brasileiro. Né? Se Deus quiser, uma vitória boa para cima do Bahia, a primeira vitória na temporada, né? Então é isso que a gente espera. Mas assim, um grande jogo do Botafogo, estamos no caminho certo. Né? Um time muito maduro, um time muito técnico, um time com muitos jogadores acima do nível. Matheus Martins já mostrou que veio, já mostrou que é um jogador de uma qualidade muito boa. E o Luiz Henrique, assim, é inacreditável. Ele está acima do nível do futebol brasileiro. É um jogador que é nível europeu mesmo. Você percebe que é um jogador que deveria estar na Europa, mas que está aqui no futebol brasileiro, graças a Deus, está aqui no Botafogo nos ajudando. Mas que é um jogador realmente fora de série. Um jogador que é difícil de parar, tem um físico enorme, 1 contra 1, enfim, finalização, tudo. É um jogador muito diferenciado. Então, grande vitória do Botafogo, vitória no Clássico é sempre muito bom, né? Confiança, vamos para cima, que quarta-feira tem mais uma guerra contra o Palmeiras, lá em São Paulo, no Allianz Parque. Beleza? É o glorioso, é muito bom vencer Clássico, né? Liderança, vamos para cima. Muito bom final de domingo para você, início de semana para você também, torcedor botafoguense. Torcedor botafoguense que está leve, está tranquilo, né? Depois de uma vitória dessa, de uma goleada para cima do Flamengo. Um abraço e até a próxima.